Eu sempre, quando eu vou fotografar, uma das primeiras coisas que eu faço quando chego no cenário é observar o que eu tenho, a locação. Eu começo a observar as linhas, as molduras, os quadros. Eu começo a tirar as coisas que estão atrás da cabeça das pessoas. E eu, às vezes, até no conversar, eu mudo o meu lugar para mim tirar a linha que está atrás da pessoa. Tá? Então, eu estou fotografando mentalmente o tempo todo, praticamente. Então, eu fico me movimentando, que é para tentar encaixar as pessoas, encaixar as coisas no cenário automático. O tempo todo, o tempo todo. Isso vale para quando eu estou em casa com meus filhos. Tá? É uma prática diária. Então, primeira coisa assim, ó, observe muito a locação. Comece a observar o que vocês têm no cenário de fundo, o que a gente pode conduzir o olhar, o que pode nos levar para compor as fotos nesse cenário. A segunda dica é observar a luz. Observe a luz. A luz, ela é maravilhosa, ela vem normalmente de algum lado, ela tem uma origem. Então eu tenho o hábito de, com a minha mão, eu fico girando e olhando onde eu tenho intensidade de luz, na minha própria mão. Porque eu sempre quero colocar a pessoa no ponto mais alto de luz. É isso que eu busco. Tá? Eu vou botar onde já tem mais luz. Então isso eu observo o tempo todo. Aí tu pensa, mas assim, ó, tá, mas num dia a dia, numa locação normal, isso é óbvio? Não é. A gente consegue às vezes pegar luz que rebate em uma parede, mesmo numa sombra tu tem entradas de luz mais fortes. Então, observar a luz é obrigatório. E aí, primeira dica, assim, pós essas observações, eu diria, é fotografe o ambiente. Aonde eu vou fotografar, faço fotos, eu começo a criar o cenário, eu olho a foto e eu começo a pensar, vou colocar a noiva nesse lugar, eu vou colocar um noivo aqui atrás dela, eu vou deixar um espaço negativo para o lado direito, e eu começo a criar essa fotografia na minha cabeça, mentalmente. Então, eu gosto muito de fotografar o cenário, onde eu começo, e vou testando, vou me abaixando, e vou mudando, até eu acho o ponto onde eu quero. Outro detalhe, observar os modelos, observar as pessoas que tu está fotografando. Acho fundamental, para mim, essa regra, ela vale desde o momento que eu atendi eles para passar um orçamento. Eu já estou observando eles. Eu estou tentando enxergar qual é o lado do rosto dela que é mais fotogênico, que ela fotografa melhor. Será que é de frente, ou é esse lado, será que se ela levantar o rosto, ela baixar o rosto? Eu começo a observar esses movimentos. A mesma coisa ele, eu começo a tentar enxergar assim, quais são qual é o jeitinho dele que ele fotografa melhor. E às vezes a gente tem algumas surpresas, que a gente fotografa as pessoas, e tu olha, elas estão praticamente irreconhecíveis, de bonitas, ou de feias, né? Mas eu digo assim, ó, tu conseguir captar o jeitinho da pessoa que tu surpreende até a família dela. Meu Deus, ela ficou maravilhosa. É isso, eu tenho que observar eles. E eu tenho que observar, principalmente no casal, a química, o que acontece entre eles, como eles se olham, como eles conversam, como eles pegam um na mão do outro, como eles se abraçam, como eles fazem carinho. Eu tenho que observar isso o tempo todo, porque essas coisinhas que eu vou ter que aplicar lá no ensaio com eles. Então, já estou buscando ali a última dica, que é buscar informações sobre eles. Então, eu tenho que observar esses detalhezinhos de como eles são e ainda buscar mais algumas coisas que são o que eles gostam, o que eles fazem, o que eles curtem, como eles se conheceram, quanto tempo eles namoram, onde eles vão morar, sabe? Um turbilhão de informação eu tenho que ter para antes começar a fotografar eles. Isso vai ser elementos que vão me ajudar na direção do casal depois. E aí eu vou mostrando algumas coisas alguns exemplos. Essa fotografia, né? Observar o cenário, tá? Eu estou na ponte e eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu enxergo asas atrás dos noivos. Tá? Os arcos da ponte formam asas de anjos. Tá? E quando eu olhei a ponte, claro, os cabos, tudo converge, tudo leva para eles, isso é fantástico. Mas quando eu coloquei o casal lá, eu quis criar a impressão de que eles eram dois anjos. Essa foi a minha intenção. Então, eu observar o lugar e ver o que tu está criando na tua cabeça, qual é a mensagem que está passando com isso. De novo, observar o lugar. Num galpão velho, lá no interior de Rolante, lá onde morou o avô da noiva, a gente foi fazer as fotos, o lugar não era um lugar bacana, era um galpão velho caindo dos pedaços, mas que legal porque tem história para eles. E aí tu observar, eu entrei no galpão, eu enxergo essa janela, começo a enxergar os quadrinhos, as molduras, e esse gato
ele estava desfilando lá, ele estava brincando lá, e eu fui lá e peguei o gato e coloquei na janela. Quer dizer, mas antes eu tinha fotografado o casal, coloquei eles na cena, brinquei com eles, fiz fotos com ele, fui lá, busquei o gato, botei isso na janela, e o gato não desceu da janela. E eu fiquei fotografando, até que eu dei um pisão no chão, assim, e aí daí ele desceu. Aí fiz a foto. Eu queria pegar o movimento do gato também, e os noivos ao mesmo tempo tinham que estar conectados. Movimento, colocar os noivos a correr. Por que tem a ver correr com os noivos? Esse lugar, para mim, tinha muita coisa a ver com isso, porque isso aqui foi no cânion da Fortaleza, em Cambará do Sul, e nós estávamos fotografando com vento, sei lá, de 80 km por hora, 100 km por hora, uma loucura. Parecia que a gente ia ser carregado pelo vento. Era muito vento. E atrás dessa foto, vocês vão ver, eu vou chegar perto aqui, aqui tem uma certa garoa na imagem, que é uma cascata que ela não conseguia cair, o vento levantava ela de volta e vinha aquela garoa, chegava até em nós, assim. E aquele movimento me deu essa ideia de fotografar eles correndo, para mim criar todo um borrão de movimento. Tá? E aí eu fiz várias repetições, fotografei essa foto em velocidade 15, correndo lá dos noivos, para dar o movimento no fundo, sabe? Então, o próprio lugar me deu essa percepção. De novo, no mesmo lugar, muito vento, assim, pensei que ia carregar tudo, e eu usei aqui uma lente, uma Lens Baby, que desfoca os lados, tem um ponto de foco seletivo, e também dá essa impressão um pouco mais de frio, mais dramático. Tá? E o jeitinho do casal, isso ali é muito eles. Esse casal é muito assim. De novo, tentar colocar o casal de novo na cena, observar a luz, observar o fundo. Eu fui criando, e aí tu começa a instigar algumas coisas para arrancar os sorrisos verdadeiros deles. Brincando no contraluz, na silhueta, o cavalo do avô da noiva, no meio do campo, e a gente brincando. Eu gostaria muito que o cavalo tivesse relinchado, eu não consegui isso, porque acho que a foto ficaria com mais força ainda, mas também observar os teus recursos. Mesmo casal, aqui só explorei um flare, mas eles estão um pouquinho mais estáticos, nesse momento dava o flare. Então, dicas. Facilite a direção. Coloque sempre a noiva primeiro. Tá? Eu sempre olho o cenário, fotografo o cenário, eu coloco a noiva. Eu vou fotografar a noiva, mesmo no ensaio. Quando eu fotografei a noiva, eu já comecei a construir minha ideia. Agora eu vou saber o que eu vou fazer com o noivo, onde eu vou encaixar ele dentro dessa cena. Se torna mais fácil. Então, fotografo a noiva, e depois eu coloco o noivo na cena, e depois que eu estou com os dois ali agarradinhos, sabe, duros, aí eu tenho que instigar eles a arrancar o sorriso. Tá? Essa é com algumas perguntas. Primeiro a noiva, coloquei o noivo. Claro, houve uma evolução. Eu estava em cima do muro fotografando a noiva. Eu pensei uma coisa na minha cabeça. Executei, coloquei o noivo, não ficou legal, eu pulei do muro. Aí eu consegui essa expressão. É isso que eu busco, é a continuidade da cena. A noiva está bonitinha. Mas agora, deu vida. Coloquei o noivo na cena, instiguei algumas, brincando com eles, para arrancar esses sorrisos verdadeiros. Uepa! Segundo as leis mais antigas da vida, do universo e tudo mais, você tem duas opções ao final desse vídeo. Ou você gostou muito, ou amou muito. Então se liga que agora eu vou materializar uma caixinha aqui à esquerda para você se inscrever no nosso canal. E uma setinha aqui à direita para você dar like nesse vídeo. E aqui embaixo tem uma setinha também para você comentar, dar sugestões e tudo mais. Então se liga e não desobedece nenhuma lei do universo. Fui!